Boa tarde, meu nome é Lorena Ferreira, sou historiadora, professora de História, e venho através dessa gravação falar um pouquinho sobre a memória dos índios de Escada, que habitavam a Mata Açúcar na Vieira de Pernambuco. Os índios de Escada, eles foram considerados guerreiros, militarmente falando, colaboradores da colonização portuguesa aqui em Pernambuco. Tanto o aldeamento de Escada quanto de Barreiros eram aldeamentos muito antigos, né? E eles tinham aquela função de peneirar as etnias que vinham descendo do Rio São Francisco nas primeiras levas de interiorização do Nordeste, né? Pelos bandeirantes paulistas, os sertanistas. Então ele era considerado um aldeamento presídio, né? Primeiramente administrado pelos franciscanos, depois passaram para os jesuítas. Após a expulsão e aquela confusão toda dos holandeses, né, na capitania de Pernambuco, eles entregam finalmente aos oratorianos, quando essa ordem transforma de fato aquela região no aldeamento de Nossa Senhora da Apresentação. Né? Então tinha uma escada que levava a um morro, onde tinha a imagem cravada na terra, e eles chamaram de Nossa Senhora da Escada. Né? Então, o aldeamento de Escada, ele era situado numa área super fértil, né, do estado, da capitania de Pernambuco, e propícia à plantação de cana-de-açúcar. Então, a gente fica se perguntando, claro que nessa mistura étnica, né, a prevalência histórica foi de domínio potiguar, principalmente quando eles acrescentaram ao território dos índios de Escada mais uma légua de terras por terem combatido no quilombo dos Palmares. Então era uma área bastante extensa, em vales férteis, propícios à plantação da cana-de-açúcar. Então todo esse sistema, né, estruturado pelo mercantilismo português, era o que batia de frente com a resistência indígena em Escada. Né? Então a gente vê, através do século XIX, né, os últimos momentos de resistência dessa coletividade, se entendendo como índio, como etnia. Ao longo de todo o século XIX houve uma corrida para garantir essas posses. E dentro do processo de manutenção dessas fronteiras étnicas, os índios de Escada, eles terminaram por falar a mesma linguagem de quem estava, da sociedade envolvente. Né? Então a gente vê muito isso acontecendo. Índios que tinham engenhos, índios que arrendavam máquinas de açúcar para fazer o açúcar, índios que administravam diretamente o arrendamento de suas terras com o proprietário dos engenhos, né? E nesse desenvolvimento econômico, nessa linguagem pré-capitalista, né? Porque o açúcar, a produção do açúcar é um tipo de indústria, e impulsionou isso. Os índios de Escada tentavam se adaptar àquela realidade. Né? Então, muitas vezes a gente vê na documentação do século XIX eles serem acusados de estarem invadindo as terras dos particulares. Os particulares que moravam ali em Escada, que tinham invadido as terras dos índios, eram vítimas da invasão dos índios de Escada. Isso é uma coisa descabida, né? Denúncias também envolvendo aforamentos indevidos, né? Mas sempre as terras dos índios de Escada tramitou dentro da linguagem da política brasileira, né? Desde o Império. Né? As denúncias eram feitas aos presidentes de província pelas autoridades do órgão indigenista da época, a Diretoria Geral dos Índios, a Diretoria Parcial de Escada. Nada se fazia, né? Grandes senhores do açúcar, como Barros Silva, o Mariano Xavier Carneiro da Cunha, né? Francisco Sales, essas figuras, as dívidas chegavam a 500 contos de réis, mas foram negadas, foram
passada a mão pelo Império nessas dívidas, né? Principalmente após a Lei de Terras, quando começa o processo de demarcação das terras, a legalização, essa corrida através das legalizações de posse, os documentos antigos da aldeia já tinham desaparecido, né? Os documentos das antigas demarcações com os pontos dos marcos, né, do aldeamento já tinham desaparecido. E nesse processo, esses grandes proprietários e pequenos também corriam às autoridades imperiais, às autoridades locais, para justificar a posse sobre essas áreas, né? O Francisco Salles mesmo vendeu a companhia inglesa para se construir a ferrovia, né? A extensão Cabo Escada, que mais tarde iria até Palmares, em terras indígenas. A cidade seria ampliada através dessa demarcação em terras indígenas, né? Toda a lavoura da cana-de-açúcar, a justificativa desses proprietários era em favor de uma ideologia do progresso, do desenvolvimento, né, agrário e econômico da província de Pernambuco. Então a gente vê os índios de escada sendo aglutinados, né? Existiam propriedades coletivas como o engenho das Minas, né, que se chamava, o engenho Amizade, Caçuapim, se não me engano. Então, algumas propriedades os índios permaneceram aglutinados, sobrevivendo a todo esse processo de violência e usurpação, até um dado momento em que se decide pela extinção do aldeamento. Então, algumas pessoas dessas comunidades dos índios de escada foram transferidos para a região do Riacho do Mato, né? Às margens do rio Jacuípe, na fronteira com Alagoas, que hoje é o município de Jaqueira, em Pernambuco. Na época era uma terra de ninguém, no meio de florestas de pau-brasil, bem próximo ao aldeamento de Jacuípe, hoje os índios de Vassucocal, né? Os índios de escada, então, tiveram a oportunidade de se deslocar e reconstruir a sua história nesse lugar, né? Liderados por Manuel Valentim, agricultor indígena, extremamente politicamente ativo, dialogava com todo tipo de liderança, de representatividade política, foi até Dom Pedro II. Valentim foi 3 vezes ao Rio de Janeiro lutar pelo direito dos povos indígenas aqui da província de Pernambuco. Ele não falava só em prol dos índios de escada ou do Riacho do Mato, das famílias que ele comandou para essa diáspora, né? Não, ele era a voz cansada do índio. Então, quando você pega a série de petições do Arquivo Público de Pernambuco, você vê Manuel Valentim após a extinção até do Riacho do Mato, né? 1878, ele reclamando, reivindicando esse direito, porque se os aldeamentos foram extintos e os índios estavam ali e a província reconhecia eles como os índios, e as pessoas não respeitavam essa posse desses ex-índios, né? Então, imagine isso em escada, no meio do esplendor da açucarocracia pernambucana ali, né, na Mata Sul, terem que ser mergulhados naquela invisibilidade étnica a partir de então, né? Então é muito importante a gente procurar seguir essas pistas históricas para identificar esses descendentes. Se a gente consegue identificar quem invadia as terras indígenas, a gente também consegue invadir quem era oprimido por essas forças de poder.